A primeira questão que eu fiquei responsável foi a questão 10 da página 295. A questão fala: a taxa em miligramas de carbono por metro cúbico por hora na qual a fotossíntese ocorre para uma espécie de fitoplâncton é modelada pela função P igual a 100i sobre i ao quadrado mais i mais 4, em que i é a intensidade de luz, medida em milhares de velas. Aí a pergunta é qual é a intensidade de luz quando P é máximo. Como o P é máximo, eu tenho que achar o ponto crítico. E para eu achar o ponto crítico, primeiro eu tenho que derivar a função. A função é essa. Eu posso pegar a parte de cima, colocá-la como f de x, e a parte de baixo como g de x. E isso eu uso a regra do quociente, porque é uma divisão. Aí a regra do quociente é a derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda, sobre a segunda ao quadrado. Aqui embaixo é a derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda, sobre a segunda ao quadrado. Eu desenvolvi aqui, fiz a distributiva, 100i mais 100 mais 400, menos 100i, que multiplica a derivada da segunda vezes a segunda ao quadrado. No final, ficou menos 100i mais 400i ao quadrado mais i mais 4 ao quadrado. Aí, essa é a derivada. Eu pego igual a zero para achar o ponto crítico. E do ponto crítico dá menos 100i mais 400 igual a zero. Menos 100i passando 400 para a direita, menos 400. I ao quadrado é menos 400 sobre menos 100. I ao quadrado é igual a 4. E pode ser mais ou menos 2. Esses são os dois pontos críticos. Mas como pede o ponto máximo, eu tenho que usar o valor positivo. Aí eu pego o i, substituo na função 100 vezes 2, e aqui embaixo i, 2 ao quadrado, mais 2 mais 4. Fica 200 sobre 10, que é igual a 20. Então, o P máximo é quando tem 20 milhares de velas. A segunda questão que eu fiquei responsável foi a questão 45 da página 297. A questão fala: se um resistor de R ohms estiver ligado a uma pilha de E volts com resistência interna de R ohms, então a potência em watts no resistor externo é P igual E ao quadrado vezes R sobre R mais R ao quadrado. Se E e R forem fixados, mas R variar, qual o valor máximo da potência? Essa questão é como a outra. Como pede o valor máximo, eu tenho que contar o ponto crítico. Para achar o ponto crítico, eu tenho que fazer a derivada da função. A função é essa. A ideia também é a mesma, como é uma função onde que tem uma divisão, eu posso usar a regra do quociente. Derivada da primeira vezes a segunda, vezes a primeira vezes a derivada da segunda, sobre a segunda ao quadrado. O E, a derivada da primeira, E vezes R derivada, vezes a segunda, menos a segunda vezes a derivada da primeira. A segunda é R mais R ao quadrado. Aqui eu tenho que usar a regra da cadeia embaixo. A função de fora é é x ao quadrado, então eu passo 2 para fora. E o g de x é r mais rzinho mais rzão, sobre rzinho mais rzão ao quadrado de novo, porque ela já estava ao quadrado. Aqui eu desenvolvi, e essa é a derivada que eu encontrei. Ao quadrado, mais rzão mais rzinho ao quadrado, menos 2 ao quadrado rzão, vezes rzão mais rzinho, sobre rzão mais rzinho, a quarta. Aí o ponto crítico, eu tenho que igualar essa função a zero. A parte de baixo eu vou multiplicar cruzado, então ela vai sumir, ela vai virar zero. Então fica isso. Passando aqui para o ponto crítico, eu posso passar pego uma parte da equação e jogo para a direita. Eu posso cortar os dois E ao quadrado, sobra isso aqui. Eu posso desenvolver isso aqui, produto notável, Rzão mais Rzinho ao quadrado, duas vezes. E aqui do lado tem 1. Eu posso cortar um de cada lado, sobrar Rzão mais Rzinho e ficar 2Rzão. Eu isolo o Rzinho, que é igual a 2Rzão menos Rzão, e descubro que o Rzinho é igual a Rzão. Com isso aqui, eu substituo na função, coloco no lugar do Rzinho, eu coloco o Rzão. Então, E ao quadrado vezes Rzão, essa equação, aí dá E ao quadrado vezes Rzão, sobre Rzão mais Rzão ao quadrado. Eu posso cortar um Rzão com um Rzão de baixo, sobra só E ao quadrado sobre 4R normal. Então, a potência máxima desse resistor é essa aqui. E ao quadrado sobre 4R. A minha primeira questão aqui é da página 217 a 2. A A pede se A é uma área de um círculo com raio R e o círculo se expande à medida que o tempo passa, encontre dAdt em termos de dRdt. Tem que achar essa relação. A área do círculo é πr ao quadrado, derivando os dois lados eu tenho dAdt é igual a π 2r dr dt.
Na B, suponha que o petróleo vaze por uma ruptura de um petroleiro e espalhe-se em um padrão circular. Se o raio do petróleo derramado crescer a uma taxa constante de 1 metro por segundo, quão rápido a área de vazamento está crescendo quando o raio é igual a 30? A primeira parte é achar a relação, que é a área do círculo. Depois derivo os dois lados. Eu tenho que dAdt é π 2r dr dt. Substituindo os valores, que são esses. dr dt é 1 metro por segundo. R é 30 metros. E eu preciso de dAdt. Eu tenho que dAdt é π, 2 vezes 30 metros, vezes 1 metro por segundo. dAdt, então, é 60 π metros ao quadrado por segundo. A outra questão aqui é da página 218. Fala que um homem começa a andar para o norte a 1,2 metros por segundo a partir de um ponto P. 5 minutos depois, uma mulher começa a andar para o sul a 1,6 metros por segundo de um ponto a 200 metros a leste de P. Aí pergunta a taxa em que as pessoas estão se distanciando 15 minutos após a mulher começar a andar. Fiz um desenho aqui é o homem indo para o norte e a mulher indo para o sul, a distância dada. Procurei uma relação, a relação que é Pitágoras, o D seria essa distância, D ao quadrado, é igual a M ao quadrado, que é a distância que a mulher percorreu, mais H ao quadrado, que é a distância que o homem percorreu. Derivando os dois lados, eu tenho essa relação, que 2D dt é igual a 2M dmdt mais 2H dH dt. Substituindo os valores, eu tenho que 2 vezes 1443,468 foi achado aqui, ó. Primeiro eu achei quanto que cada um percorreu, deu a mesma medida. Multipliquei a velocidade pelos segundos de cada um. Daí joguei aqui, como a medida é a mesma, considero que d ao quadrado é 1400 ao quadrado. 1440 aqui. Mais 100 ao quadrado. D é a raiz de 2.083.600. D é 1.443,468. Daí eu joguei aqui, vezes dt, que tá na fórmula, 2 vezes 1.440, que é a distância que a mulher percorreu, tá aqui, vezes 1,6, que seria a velocidade dela, mais 2 vezes 1.440, que é a distância que o homem percorreu, vezes 1,2, que é a velocidade dele. Fazendo essas contas, eu tenho que dt é aproximadamente 2,79 metros por segundo. Exercício 3, tá bom? Primeira coisa é achar os domínios. Aqui eu coloquei uma observação que ele não vai ter restrições. Então, o x ele vai ser maior, menos infinito, e ele vai ser menor que o mais infinito. Aqui a gente acha os pontos de interseções, substituindo o x quando o x sendo igual a 0, aqui, bom, e a gente achou o y igual a 2. Aqui fazemos estudos do sinal. Quando a gente pega um valor que está abaixo de 0, ou seja, menos 1, menos 2, o resultado vai ser negativo, tá bom? O resultado aqui vai ser negativo. Se a gente pega valores maior que 2, o resultado vai ser positivo. Aqui no gráfico vai ser positivo. E quando a gente pega, por exemplo, aqui o 1, número que está entre o 0 e entre o 2, a gente vai ter um valor também negativo. Aí, eu coloquei aqui outra observação também, tá bom? Em relação à concavidade. E aqui achando os pontos críticos. O ponto crítico, o ponto crítico foi o 1 e o 5, e aí substitui na fórmula para achar os pontos máximos. Aqui, ó. Substituímos aqui, e aqui também deu 27, e aqui eu coloquei, ó, o ponto mínimo vai ser 1 menos
o 1 e o menos 5, e o ponto máximo vai ser o 5 e o 27. Bacana? Que eu coloquei outras observações também em relação ao gráfico, mas isso aqui é só para ajudar na hora de fazer. E aqui, todas as informações que a gente achou lá, coloquei aqui, para montar o gráfico. Ponto mínimo, 5,27. Os pontos máximos, ponto máximo, 5,27. Ponto mínimo, 1 e menos 5, tá bom? Isso aqui é os valores de x e os valores de y. Aqui eu também coloquei a regrinha de sinal para ajudar também. Então, aqui, ó. Quando o x vale 5, o y vai valer o 27. Quando o x vale 1, o y vai valer menos 5. Bacana? Esse aqui ficou o gráfico. Assim ficou o gráfico. Agora vamos para o outro exercício. No exercício, o exercício 20, que eu já coloquei domínio, tá bom? E aqui ele vai ter uma assíntota, que eu também já coloquei aqui, ó. Quando o x vale 2, a gente vai ter uma assíntota no gráfico. Vamos continuar. Aqui temos o ponto crítico, tá bom? O ponto crítico achado foi o 3 e o 0. E usamos a regra do quociente, tá bom? Usamos a regra do quociente. E aqui a gente pega os pontos críticos e substitui na fórmula. Nessa formulazinha assim que foi dada pela questão. E aí a gente vai achar os outros pontos, tá bom? Aliás, a gente vai achar os valores de y, né? Aí aqui vai ficar, quando o x for 3, o y vale 27. E quando o x for 0, o y também vai valer 0. Isso a gente vai ter no gráfico uma declividade nula, que vai ser esse pontinho aqui, ó. Tá bom? Então, a assíntota no x valendo 2, aqui a declividade, todas as informações obtidas aqui eu também coloquei aqui, para ficar melhor na hora de fazer o gráfico. E assim ficou o gráfico, tá bom? A declividade aqui, a assíntota, os pontos mínimos. Bacana? Aqui, ó, ficou desse jeito. Ponto crítico, assíntota, declividade. Eu fiquei responsável pela questão número 61, que tem as letras A, B e C. A função aqui trabalhada é a função seno de x menos 1 sobre 1000 vezes seno de 1000x, e pede para traçar o gráfico dessas funções em determinadas janelas de visualização, e assim perceber a inclinação do gráfico. Na letra A janela de visualização é de menos 2π a 2π no eixo x e de menos 4 a 4 no eixo y. Traçando-se, né, esse gráfico, percebe-se a formação de uma linha reta, né, e, portanto, a inclinação percebida que esse gráfico, né, essa linha formada nesse gráfico, aproxima-se de uma reta. Na letra B, ampliando a janela de visualização no intervalo de menos 0,4 a 0,4 e no eixo y de menos 0,25 a 0,25, percebe-se que a reta sofreu uma inclinação, né? Então, a resposta aqui, observa-se que não está 100% de acordo com a resposta A, porque na resposta dada na letra A, a gente fala que esse gráfico traçado tende a ser uma reta, né? Mas aqui percebe-se, ampliando a janela de visualização, que essa reta sofre uma inclinação. E na letra C, ampliando ainda mais essa janela de visualização, nos valores aí de menos 0,008 a 0,008 no eixo x e de menos 0,005 a 0,005 no eixo y, percebe-se então aqui até a formação de uma curva quando esse gráfico é traçado. Portanto, essa resposta na letra A, que a gente deu na letra A, que parece que tem essa inclinação tende a ser uma reta, portanto a inclinação tende a ser bem menor. Na verdade, a inclinação não é
tão próximo assim de zero, quando a gente amplia essa janela de visualização. Portanto, esse foi o nosso trabalho. Eu sou o Pedro e encerramos assim a apresentação das questões pedidas.